Seja bem-vindo a mais uma conferência de imprensa aqui no Salar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, onde se fala sobre o surto da Covid-19 nos Açores. No dia de hoje não foi registado nenhum caso positivo, nenhuma recuperação e também nenhum óbito. Hoje estamos a zeros a todos os níveis. No dia de ontem, Tiago Lopes anunciou nesta mesma conferência de imprensa que a partir de hoje será obrigatório o uso de máscaras. É isso mesmo que os jornalistas vão tentar saber mais hoje, mais pormenores sobre este uso de máscaras, em que tipo de situações deverá ser aplicado, quem vai fiscalizar. É este o assunto a ser mais tratado na conferência de hoje. Hoje é o dia em que as pessoas começaram então a sair à rua e encarar uma nova normalidade. Há até à data na região 76 casos positivos. Dentro de momentos, Tiago Lopes fará o ponto de situação. Boa tarde. Fazemos um novo ponto de situação. Ontem terminámos com 715 casos registados nas 24 horas aqui na região. Desses 715 casos, 159 tiveram resultado negativo, 556 aguardam por colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje, 150 casos registados de novo. Desses 150, 54 com resultado negativo e 96 que permanecem a aguardar também eles colheita ou análise laboratorial. Estes 96, a somar aos 556, conforme eu referi, totalizam 652 casos neste momento na região, a aguardar por colheita da amostra biológica ou análise laboratorial da mesma, sendo que 580 referem-se a rastreios realizados nas diferentes ilhas da região. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.147, temos atualmente 2.007, 696 encaminhadas da linha de saúde Açores e 1.311 das delegações de saúde. De resto, relativamente aos outros aspectos que normalmente nós aproveitamos para fazer o ponto de situação, não temos alterações a registar. A nível de internamentos, mantemos o mesmo número de utentes internados na região, 32 em unidades de saúde, 44 em contexto domiciliário. Em termos de casos recuperados, mantemos os 53 casos de recuperação de infecção pela Covid-19 na região. O mesmo número de óbitos, 14, totalizados até ao momento. E até à data 76 casos positivos ativos ainda na região, distribuídos pelas 6 ilhas, a saber 58 em São Miguel, 2 na Terceira, 5 no Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 4 na Ilha Graciosa. Dar nota apenas desde o início do surto, a totalização até ao presente momento de 8.517 casos. Desses 8.517, 7.722 com resultado negativo, os 652, conforme eu disse, que aguardam por colheita ao resultado da análise, 76 positivos ativos, 53 recuperados e 14 óbitos. Este é o ponto de situação. Deixaria então agora para colocarem algumas questões. Em relação à conferência de imprensa de ontem, trouxe-nos uma novidade em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras noutros locais, para além daqueles que eram estabelecidos. Hoje saiu a resolução do Governo sobre as medidas apresentadas na passada quinta-feira, com as medidas especificadas. Creio que há um dado novo em relação aos veículos, ao transporte em veículos pesados, em transportes públicos, etc. O que não está especificado ainda na resolução é a obrigatoriedade de máscaras em estabelecimentos comerciais. Puxando um bocadinho, ou recapitulando o que nos disse ontem, tentando também responder a algumas dúvidas, esta obrigatoriedade que nos falou ontem destina-se a que tipo de estabelecimentos que estamos a falar? Ou seja,
porque na resolução isto não está especificado. Ontem falamos da obrigatoriedade, de uma nova obrigatoriedade, em que tipo de estabelecimentos é que vai passar a ser obrigatório este uso, que não está refletido ainda na resolução do Conselho do Governo? Na resolução do Conselho de Governo, se me permite, eu fiz questão também de trazer para eventualmente esclarecer aqui alguma dúvida ou questão. Nós já temos aqui especificadas alguns desses estabelecimentos, não é? Ou seja, temos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestação de serviços, para além também da restauração, ao nível também das aulas presenciais. Há aqui referência precisamente a esses contextos em concreto. E aquilo que nesta resolução ficou vertido foi precisamente essa obrigatoriedade da utilização de máscaras nestes espaços, por ser um contexto, digamos que mais propício à transmissão da infecção provocada pelo novo coronavírus. E, portanto, nesse sentido é que foi introduzida a obrigatoriedade, como tive ontem a oportunidade de referir, sendo que a obrigatoriedade da utilização é tanto pelos utilizadores dos espaços como para quem está a prestar o serviço aos utilizadores desses mesmos espaços. Estes espaços incluem todos aqueles, como eu disse ontem, ambiente fechado e com o maior número de pessoas que provoquem os ditos ajuntamentos ou aglomerados de pessoas, nomeadamente os espaços comerciais, os superfícies comerciais, a restauração, como eu disse, as farmácias, todos aqueles que, de forma genérica, acabam por ter um número significativo de pessoas e que, por essa via, não se consiga cumprir as medidas de distanciamento físico e então daí surge a obrigatoriedade da utilização da máscara. Há um aspecto importante que frisou e que ao longo do dia de hoje recebemos também alguns contactos para esclarecermos o entendimento vertido na presente resolução, tem a ver precisamente com a questão dos veículos. Os veículos, aquilo que ficou, e se me permitem que diga aquilo que ficou vertido na resolução, é a obrigatoriedade do uso de máscara social nos transportes públicos e privados, aéreos, marítimos e terrestres, em veículos pesados ou ligeiros. Portanto, não está aqui entendido, ou pelo menos não foi essa a intenção, de que qualquer um de nós, no nosso veículo pessoal, utilizarmos a máscara de uso social ou comunitária. É preciso sim, e isso é uma das situações que ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos dias, numa ocasião ou outra tive a oportunidade de referir, é que se utilizarmos o nosso veículo pessoal para transporte de duas ou mais pessoas, devemos ter atenção precisamente do número também de pessoas que irão circular no veículo, sendo desejável no mínimo ou no máximo duas, uma à frente a conduzir e outra atrás, e não lado a lado como muitas das vezes ainda vemos. Se existirem um maior número de pessoas, aí sim, claro que é recomendável a utilização da máscara por via do não ser possível o atingimento da ocupação, conforme eu estava a dizer, do número de duas pessoas dentro do mesmo veículo. Agora, relativamente aos restantes, é aquilo que está vertido aqui na resolução em termos do que se refere a transportes públicos ou privados, sejam os veículos ligeiros, pesados, via aérea ou via marítima. Mas para que procuremos que isso fique claro, gostaria de transmitir essa informação. Perguntar isto porque ainda hoje, em atendimentos do CTT ou em hipermercados, havia clientes que tinham máscaras, outros entravam sem a máscara. Isto é uma obrigatoriedade a partir de hoje e já agora, se vai haver alguma fiscalização, se o próprio estabelecimento é que fica responsável por esta fiscalização e barrar a entrada, se pode haver alguém ou do Governo Regional ou de entidades de forças de segurança que fiscalize esta entrada. Nós que lá está, temos que dar aqui alguma margem de manobra para todos nós nos adaptarmos, como venho vindo a referir, a esta nova normalidade. Claro que a partir do dia de hoje, com a introdução da obrigatoriedade e a publicação da resolução, a própria transmissão da minha parte no dia de ontem para que entrasse em vigor essa mesma obrigatoriedade,
temos que dar aqui algum espaço de tempo para as pessoas se adaptarem e as próprias entidades também elas se adaptarem. Claro que em termos de fiscalização iremos ter não uma fiscalização formal ou oficial por nenhuma das entidades, mas caberá aos diversos agentes que estão no terreno, quer por intermédio das delegações de saúde, quer por intermédio dos responsáveis, nomeadamente da segurança das próprias superfícies comerciais, por exemplo, dos responsáveis das farmácias, dos estabelecimentos de restauração, na salvaguarda da saúde pública, e por isso é que muitas vezes também utilizamos essa expressão de que cada um de nós é um agente de saúde pública, para que eles assegurem que os seus espaços pelos quais são responsáveis assegurem a manutenção ou a implementação desta obrigatoriedade, para a salvaguarda deles próprios, para a salvaguarda dos seus clientes, porque, como devem compreender, qualquer um de nós se dirige a uma superfície comercial, se dirige a um estabelecimento de restauração, a uma farmácia, e vemos alguém que não está, como nós, a utilizar uma máscara quando foi introduzida a sua obrigatoriedade, claro que vai criar desconforto, algum conflito, e penso que qualquer um de nós irá ser esse agente de saúde pública para alertar e chamar a atenção para esse não cumprimento. Portanto, não haverá, digamos, uma fiscalização formal, mas penso que a fiscalização irá ocorrer por via de todos estes intervenientes, estes agentes que, quer através das entidades responsáveis, quer através do próprio dispositivo de saúde pública da região, irão fazer esse acompanhamento e essa monitorização. Perguntar-lhe pelo enquadramento legal desta decisão, nomeadamente ao nível das sanções. As obrigações às vezes acarretam também sanções para quem não cumpre. Perguntar-lhe se a região vai seguir o que está a acontecer lá fora, nomeadamente ao nível das multas, que podem ir de 120 a 350 euros. Para já, não havendo, digamos, a alteração daquilo que está previsto no Decreto de Lei número 20/2020 de 1 de maio, aplica-se na região, de forma supletiva, aquilo que ali está previsto. De qualquer das formas, da parte do Governo Regional, a qualquer momento, a qualquer instante, pode fazer uma aplicação, uma adaptação própria, atendendo ao Estatuto Político-Administrativo próprio da região, e fazer qualquer tipo de alteração. Mas até ao momento, estando em vigor o que está previsto no Decreto de Lei número 20/2020, como eu disse, de 1 de maio, aplica-se aquilo que lá se encontra previsto e, portanto, as coimas que lá estão contempladas. Nos transportes públicos, eu sei que a fiscalização vai ser feita pelo IMT no continente. Perguntar-lhe se aqui será a direção regional, se já tem alguma indicação. Será o congénere regional, digamos assim, que irá fazer esse acompanhamento. Uma questão do Açoriano Oriental, relativamente ao uso de máscaras sociais, se é obrigatório em todas as ilhas ao mesmo tempo. Nós, em termos das máscaras sociais e aquilo que ficou contemplado na resolução, na via pública é uma recomendação, atenção, é preciso que isso também fique claro para todos, porque é o que está previsto na resolução. Portanto, para essa via, para todo o arquipélago, é feita a recomendação da utilização da máscara de uso comunitário ou social na via pública. Todas as outras que eu acabei de referir aplicam-se a todas as ilhas, nos estabelecimentos comerciais, como eu referi, de prestações de serviço, da restauração, do ensino, aplica-se a sua obrigatoriedade de forma genérica. Todas as outras medidas que estão associadas irão acompanhar todo o timing e todos os prazos definidos no roteiro para a saída da pandemia provocada pela Covid-19 e que também foram vertidas nesta última resolução do Conselho de Governo. Da Rádio Horizonte, sabendo que com o regresso de algumas atividades económicas vai ser limitada a ocupação dos espaços, que a obrigatoriedade vai ser imposta à função pública açoriana, sabendo que muitos gabinetes são partilhados por diversas pessoas e que não irão conseguir manter a tão propagada distância de segurança de no mínimo 2 metros, como diz a DGS no seu manual sobre distanciamento social. Importa referir, e tal como também ficou vertido na resolução e no roteiro que foi aprovado e também transposto para esta resolução do Conselho de Governo, o teletrabalho irá e continuará a ser permitido e a ser viabilizado,
e em todas as condições ou em todas as situações que existam condições para o efeito, deverá ser privilegiado em detrimento da presença física e do trabalho presencial. Todas aquelas situações em que não seja possível o teletrabalho e seja necessário o trabalho presencial, claro que entram em vigor as recomendações que nós temos transmitido naquilo que diz respeito ao distanciamento físico, às regras de etiqueta, à lavagem frequente das mãos, à utilização da máscara nos determinados contextos, conforme eu referi há pouco, de forma a combatar essa impossibilidade do teletrabalho. Mas, portanto, para todos os efeitos, mantém-se em vigor e é desejável a sua aplicação. Como sabemos, há vários tipos de máscaras, isto para concluir esta questão, há vários tipos de máscaras que podem ser utilizadas, portanto, máscaras cirúrgicas e máscaras sociais. Perguntar-lhe, por um lado, se tem conhecimento de que nas farmácias dos Açores há estoque suficiente de máscaras cirúrgicas e, por outro lado, perguntar-lhe se na região vai ser fiscalizada a confecção de máscaras sociais, de acordo com os critérios da DGS, nomeadamente. Há aqui questões que importa realmente clarificar e ainda bem que fez a questão. A nível de máscaras, conforme também colocámos nas nossas circulares, e como é óbvio, nem todas as pessoas conseguem consultar nem visualizar todo o material informativo e normativo que temos publicado. Em termos de máscaras, nós temos, de certa forma, 3 tipos. Temos os respiradores, que são aqueles, o Covid-19 depois teve esse condão de certa forma, já tornar qualquer um praticamente técnico e conhecedor do equipamento. As célebres FFP2 e as célebres FFP3 são os chamados respiradores e que são utilizadas por profissionais de saúde. Depois temos as máscaras cirúrgicas, essas sim, aquelas tradicionalmente, embora existam também de outras cores, as azuis, e que vemos muitas das vezes, sobretudo nas unidades de saúde, utilizadas por utentes das unidades de saúde e por alguns dos profissionais de saúde. Os respiradores utilizados num contexto muito próprio de contacto mais próximo e direto com um possível doente infectado pela Covid-19. E as máscaras cirúrgicas como forma preventiva, porque não isolam por completo toda a face e não permitem um isolamento completo da inalação de eventuais partículas que possam ser portadoras do novo coronavírus. E as máscaras cirúrgicas são, portanto, utilizadas quando há algum distanciamento ou não há tanto risco ou perigosidade de se estar em contato próximo com um possível doente infectado. E depois então temos as máscaras do uso social e do uso comunitário, que são reutilizáveis, ao contrário das outras 2 categorias que eu acabei de referir, os respiradores e as máscaras cirúrgicas, que essas são de uso único e descartável por parte de quem utiliza. Naquilo que diz respeito às máscaras de uso comunitário ou de uso social, a DGS, o Infarmed, a ASAI e o Instituto Português de Qualidade, no passado dia 14 de abril, emitiram especificações técnicas para a sua elaboração e a sua certificação, dentro daquilo que são as competências das diversas entidades fiscalizadoras em território continental, nomeadamente ao nível regional, através da Inspeção Regional das Atividades Económicas. Terá que ser feito esse acompanhamento da sua confecção em duas situações distintas. Claro, qualquer um de nós pode fazer a sua confecção e há muitos vídeos agora hoje em dia, muita informação sobre a confecção de máscaras de uso comunitário ou de uso social domésticas. Qualquer um pode fazê-lo e pode utilizar na rua sem qualquer tipo de problema. Não precisa de fazer a sua máscara e enviá-la para alguém para ser certificada para poder utilizar na rua. Pode e deve utilizá-la nos contextos conforme já tive a oportunidade de transmitir. Outra coisa é a sua comercialização. Para a sua comercialização, que lá está que são exigidos outro tipo de critérios, outro tipo de condições, de acordo com as especificações técnicas que tive a oportunidade
de mencionar e que foram tornadas públicas através de uma orientação no passado dia 14 de abril, através da DGS e do Infarmed. E, portanto, nessa vertente de comercialização, as entidades responsáveis terão que fazer esse acompanhamento e essa fiscalização de forma a que não seja, desculpem a expressão, vendido gato por lebre. Feito então mais um ponto de situação aqui com o Tiago Lopes referente ao surto da Covid-19 nos Açores. Olhando primeiramente para um balanço dos dados, são 76 os casos positivos nos Açores. São Miguel continua a ser a ilha com mais casos, 58, 5 no Pico, 5 também na ilha do Faial, 4 na Graciosa, 2 na Ilha Terceira e também 2 em São Jorge. Há até à data 53 recuperados e 14 óbitos. Na via pública há, aqui como foi dito por Tiago Lopes, na via pública há apenas ainda a recomendação do uso de máscara social e em espaços fechados, aí sim a obrigatoriedade. Todos os espaços fechados que aqui Tiago Lopes mencionou. Amanhã às 16 horas voltamos para mais uma conferência de imprensa.